primeiro do conteúdo, tá? Hoje a gente vai ter 4 momentos aqui. O primeiro, a gente vai falar sobre ferramentas, mas a gente também vai falar um pouco sobre contexto, tá? Porque normalmente a gente acaba, e a gente vê isso muito, né, na internet, discussões, tipo, qual ferramenta é melhor? Essa ferramenta aqui eu devo usar ou não devo usar? Posso usar tal padrão ou não? Mas pouco se fala de contexto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre contexto, a gente vai conversar sobre contexto, a gente vai tentar analisar aqui um pouquinho o contexto de uso do Cypress de acordo com teste de software, tá? E aqui também o que eu vou mostrar para vocês é uma conversa, apesar de que eu tô aqui falando e vocês vão estar compartilhando, vão estar contribuindo aí pelo chat. A ideia é que seja uma conversa, para ficar bem claro aqui como que uma ferramenta, né, de automação de testes consegue nos ajudar em um contexto de projeto, né? Na vida real, né, as coisas são um pouquinho mais complexas, a gente tem alguns desafios um pouquinho maiores para pensar, a gente precisa pensar em mais coisas quando a gente fala de ferramentas. Então, o primeiro momento vai ser assim. O segundo momento vai ser um momento bem bacana também. Vocês já ouviram em algum momento, devem ter ouvido a frase de aprender com os erros, né? Vocês já devem ter ouvido. E a gente vai aprender com os erros aqui hoje. Eu preparei para vocês uma lista de probleminhas aqui. Então, vocês vão visualizar código, mas antes de ver o código rodando, a gente vai entender alguns problemas que a gente tem no código. A gente vai ver juntos aqui, vai tentar descobrir juntos, e aí eu conto com vocês para tentar adivinhar o que está errado no ponto de código, e depois, claro, eu vou mostrar para vocês o que está errado. Esse vai ser o nosso segundo momento. O terceiro momento, aí a gente vai para o código rodando mesmo, né? Aí a gente vai abrir aqui o editor de texto, vai rodar os nossos testes e vai corrigir o que a gente vai ter visto no passo anterior, né? Eu vou deixar um código bugado ali mesmo, um código com problemas, igual a gente encontra às vezes na vida real, e a gente vai corrigir aqui ao vivo e ver as coisas funcionando. Porque é comum também a gente, às vezes, participa de algum evento ou participa de algum curso, né? E na máquina do instrutor tudo funciona. Chega ali, faz a aula ou constrói o teste, do início ao fim tá tudo funcionando, não acontece nenhum erro no editor, não acontece nenhum erro na instalação, só que aí quando chegar na nossa máquina, tá tudo dando errado, a gente não sabe o que faz. Aqui a gente vai fazer o contrário, a gente vai começar com tudo dando errado e a gente pretende chegar com o máximo de coisas dando certo no final. Pode ser que a gente nem consiga chegar com tudo dando certo, mas eu espero que a gente consiga avançar bem aí também. E aí o último momento, né, vai ser de perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem perguntas, não precisa esperar o último momento para mandar. Vocês podem ir mandando ao longo aqui da nossa conversa, que se ficar alguma pergunta sem resposta ao longo da conversa, no final, se ainda tiver tempo, eu estou acompanhando o tempo aqui, tá? Se a gente ainda tiver tempo, eu vou responder as dúvidas que ficarem para trás. Beleza? Então, show. Até vou dar start aqui no timer. E já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Share screen, share screen, share screen. Beleza. Agora, que a gente já entendeu o que a gente vai ter de conteúdo hoje, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês entenderem o que eu faço, né? Por que talvez eu esteja por aqui. Hoje, eu atuo como QA, né? Trabalho e moro aqui no Brasil, né, Júlio? Aproveitando que a pessoa que estava antes aí não mora no Brasil, né? Eu moro no Brasil, moro aqui no Rio Grande do Sul, trabalho com qualidade há quase 8 anos e há uns quase 3 anos eu ajudo pessoas a aprenderem mais sobre automação de testes e contribuo, né? Crio conteúdos para a internet. Então, se você em algum momento já pesquisou aí sobre cursos gratuitos sobre Cypress, se já pesquisou, por exemplo, sobre artigos aí sobre ferramentas de automação de testes, pode ser que você já tenha visto algum vídeo
no canal Agilizei. Hoje no Agilizei a gente tem quase 100 vídeos lá falando sobre automação de testes, sobre carreira, sobre oportunidades do mercado, sobre posicionamento em entrevistas, sobre dúvidas comuns, né? Tipo, como escolher uma ferramenta para automatizar testes, como aprender a programar, tem curso gratuito de programação lá no canal. A gente tem conteúdo sobre como perder medo de código, de automação, como criar um plano de estudos. Olha, tem conteúdo para quase tudo lá no Agilizei, claro, sempre relacionado a oportunidades, automação, programação e tudo que ajude vocês aí a evoluir, né, profissionalmente. Tá? Então, se vocês não conhecem, né, podem até ignorar o Samuel, mas se não conhecem o Agilizei, eu recomendo que vocês acompanhem depois aqui da nossa aula. Vocês podem ir lá aqui no YouTube e pesquisar pelo canal Agilizei. Por toda semana tem conteúdo novo, tá? E eu acompanho muito os comentários da galera. Então pode ser que você caia num vídeo e você, eu queria muito aprender sobre isso aqui. Você pode colocar lá nos comentários que muito provavelmente em algum momento vai sair um conteúdo sobre isso. E além do canal do YouTube, a gente tem um perfil no Instagram, né? E lá no perfil do Instagram é um pouquinho mais intenso ainda, porque o conteúdo lá não é semanal, lá o conteúdo é diário. Então, todos os dias eu publico conteúdos lá no Instagram e respondo dúvidas da galera também. Então, até já deixando um spoiler, depois que acabar aqui, vocês podem ir lá no Instagram, tem uma caixinha de perguntas aberta. Vou responder as perguntas, todas as perguntas que vocês enviarem lá no Instagram. Se vocês não encontrarem o link do Instagram do Agilizei, é @agilizeicom, igual tá aqui com o meu nome, do lado do meu nome. Mas um pouquinho mais para o final da aula, eu também vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui um QR Code que vocês podem escanear e vão direto lá para o Instagram, mas claro, depois voltam para a aula. Legal. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre Cypress, ok? Lembrando, se vocês tiverem perguntas, já pode ir colocando aí as perguntas de vocês sobre Cypress, sobre automação, sobre carreira, que eu vou responder logo em seguida. Bom, para falar sobre Cypress, nós vamos usar aqui uma ferramenta. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de modelagem, é um quadro branco aqui, praticamente. A gente vai usar essa ferramenta aqui para explicar um pouquinho sobre ferramentas, né? E vamos colocar o Cypress aqui no meio desse contexto, beleza? Bom, primeira coisa que a gente pode imaginar aqui, vamos imaginar um pequeno sistema aqui que a gente queira fazer alguma coisa. Pode ser, por exemplo, um sistema de agendamento de pedidos. Vamos pensar aqui num sistema de agendamento médico, por exemplo. Tá? Esse sistema, a gente começa, né, a pensar lá nas camadas mais de baixo nível do sistema. Deixa eu ver, vou colocar aqui. A gente vai ter lá banco de dados. Desalinhado. Vai ficar desalinhado. Aí, banco de dados. Agora sim. A gente vai ter banco de dados. A gente pode ter, na verdade, né? Um banco de imagens. Um sistema de agendamento. Pode ser que a gente tenha ali imagens de usuários, imagens do que você quer agendar. Enfim, pode ter algum banco de informações complementares. E digamos que você tenha, algum parceiro desse sistema de agendamento aqui. A gente pode ter mais um outro banco de dados lá, que eu vou chamar aqui de banco de parceiros. Beleza? Vou diminuir até um pouquinho aqui. Aí, legal. E aí, no outro lado, a gente pode aqui ter duas aplicações, né? A gente pode ter, por exemplo, um aplicativo. E a gente pode ter um site, um sistema web. Né? Vou colocar aqui um sistema web. Legal. Vou colocar site aqui também, né? Pra ficar mais claro ainda. Bom, vou comunicar os bancos de dados, bancos de imagens, bancos de parceiro, autenticação, essas coisas, direto com o aplicativo e sistema web.
Poderia fazer isso? Poderia. Mas existe um padrão de mercado muito utilizado, que é o padrão de utilizar uma aplicação para gerenciar essa troca de informações, né? Entre bancos de dados, entre sistemas, entre outros sistemas, né? E esse tipo de sistema responsável por essa troca de dados normalmente recebe o nome de API. Vocês já devem ter ouvido falar em alguns desses termos aqui, né? Banco de dados, aplicações e API. Então, uma API, ela recebe e troca informações, né? Com outros bancos de dados e outros sistemas. Aqui pode ser tanto banco quanto sistemas, parceiros, né? E é utilizado pelo nosso aplicativo e pelo nosso sistema web, que é o site. Até aqui, estamos conseguindo acompanhar, tá tudo claro? Vou mandando aí se tá ficando claro por enquanto, tá, galera? Tô acompanhando os comentários aqui. Beleza. Aqui a gente tem um sistema de agendamento. Ok. Onde que entra o Cypress aqui? Vou pegar um outro componente aqui, pegar uma bolinha. Aqui, pegar o Cypress. Cypress é grande, vamos deixar ele decoradinho aqui. Ó. Legal. Bom, o Cypress, ele é uma ferramenta focada em testes de aplicações web. Então, isso significa que não faz sentido eu colocar ele aqui em banco de dados, tá? Ele não é um sistema, ele não é uma ferramenta especializada em testes de bancos de dados, ok? Cypress não é uma ferramenta especializada em testes de APIs. A gente já vai entender um pouquinho de cada um desses pontos aqui, tá? Não é uma ferramenta especializada em testes de APIs. Cypress não é uma ferramenta especializada em testes de aplicativos. A gente também já vai entender o porquê. Mas sim em aplicações web. Então, dentro do nosso desenho aqui, para o nosso entendimento, Cypress ficaria mais ou menos aqui. Legal? Alguns motivos para isso. Um deles é a arquitetura do Cypress, que é construída em um ambiente Node e JavaScript. Além disso, o Cypress é executado, eu vou colocar junto aqui, ó, no browser, que é o navegador. Tá, pode aqui ficar menor. Isso aí é tudo. Vou pegar aqui só o browser. Legal. Então, com esse desenho aqui, a gente já consegue explicar muita coisa. Por exemplo, consigo testar um aplicativo com Cypress? Não, não consigo. Por quê? Porque um aplicativo, ele não roda em um navegador. Ele roda a nível de sistema operacional. Então, quando você vai lá numa loja, você vai pesquisar por um aplicativo, vai instalar, e esse aplicativo vai ser instalado no seu sistema operacional. O Cypress, ele não interage a nível de sistema operacional. Ele é executado dentro do navegador. Igual eu estou aqui, ó. Eu aqui estou acessando essa ferramenta em um navegador. O Cypress roda dentro do navegador. Então, por isso, a gente não consegue testar um aplicativo com Cypress. Esse é um exemplo. Ah, Samuel, mas uma API, eu também consigo acessar uma API no navegador, né? Tem ali algumas documentações, por exemplo, tem o Swagger, dependendo do que for a API, eu consigo abrir informações da API aqui dentro do navegador. Então, até aí, tudo bem, né? Consigo, então, executar testes de APIs com Cypress? Provavelmente você já deve ter visto isso em algum momento. A resposta é que você consegue. Tá? Você consegue testar APIs com Cypress, mesmo que o Cypress não seja uma ferramenta especializada em testes de APIs. Mas, mesmo podendo testar APIs com Cypress, é importante que você sempre considere dois fatores. Tá? O primeiro fator é o fator tecnologia.
Uma API, diferente de um site, né? Uma API, ela pode ser desenvolvida em N tecnologias. Por exemplo, a gente pode desenvolver uma API em Java. A gente pode desenvolver uma API em, vou pegar uma outra aqui, uma outra tecnologia, C Sharp. Uma outra tecnologia, Go, por exemplo, Golang, sendo cada vez mais utilizada. E por que isso aqui é importante? Porque essas tecnologias aqui também têm, normalmente, né, é difícil uma tecnologia que não tenha, bibliotecas para testes desse tipo de aplicação aqui. Então, quando você está desenvolvendo lá a sua aplicação, sua API em Java, existem bibliotecas escritas e ferramentas, né, escritas em Java que você pode utilizar para testar a sua API. Então, esse é um ponto que você pode e deve levar em consideração quando for escolher uma ferramenta. Então, a gente pode utilizar, mas é importante levar em consideração esse ponto aqui. O segundo ponto é o seguinte: quando a gente fala de aplicações, vou botar aqui um pouquinho mais para baixo. Quando a gente fala de aplicações, tem um conceito muito importante, que é o conceito de camadas. Então, vou desenhar aqui, ó. O que são essas camadas? Essa aplicação aqui, ela tem algumas partezinhas ali dentro dela, que são divisões por responsabilidades. E cada uma dessas divisões, a gente costuma nomear de camadas do nosso software. E numa API, por exemplo, a gente tem algumas dessas camadas. Por exemplo, a gente tem uma camada que a gente chama de repository, que é a camada responsável, por exemplo, por interagir, né, por manter ali algumas lógicas de comunicação com bases de dados. A gente tem uma outra camada muito comum, que é uma camada chamada de service, que normalmente é a camada que contém boa parte das regras de negócio da API. Tem uma outra camada muito comum também em arquiteturas de APIs, que é uma camada chamada de controller. E essa controller, ela é uma camada responsável por gerenciar como a nossa lógica da API vai ser exposta para fora, né? Para que os outros sistemas, web, aplicativo e tudo mais, consigam acessar essa API. E a gente tem, vou colocar aqui mais um exemplo de camada, vou dar o nome de, é a camada onde a API fica exposta de fato, que é onde você acessa a API. Aqui eu vou dar o nome dessa camada de camada HTTP. Por que eu coloquei essas camadas aqui? Porque o Cypress, né, principalmente se você tem uma API desenvolvida em outras tecnologias, Java, Go, C Sharp ou qualquer outra tecnologia, o Cypress ele vai conseguir interagir principalmente, né, com a camada HTTP. É bem improvável que o Cypress vá conseguir interagir com a camada de controller, com a camada de service e com a camada de repository. Principalmente, isso é um ponto bem importante, se você tem a sua API desenvolvida em outras tecnologias. Se a sua API é desenvolvida em JavaScript, pode ser que você consiga interagir, né, por o Cypress ser escrito também em JavaScript e rodar dentro do ambiente Node. Mas, na maioria das vezes, a gente acaba interagindo com a nossa API usando o Cypress, tanto durante os nossos testes aqui, ou quando a gente quer criar alguma suite de teste de APIs, por exemplo, na camada HTTP, que é a camada da API que fica exposta, ok? Tá dando para acompanhar até aqui? Deixa eu olhar, deixa eu dar um bisu nos comentários. André ali mandou Cypress versus Robot. Sei lá, pô. Depende do projeto. André causando briga entre Samuel e Albert. Massa, que ferramenta legal. Consigo fazer no Miro? O Ricardo mandou ali. Esses desenhos aqui, Ricardo, consegue sim. Consegue fazer no Miro.
Eu gosto de usar essa ferramenta aqui porque é mais quadro branco do que o Miro. Só que o Miro também tem essa pegada, né? De quadro branco. Mas eu gosto dessa ferramenta aqui também. Dá para fazer esse tipo de desenho que eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês, usando o Miro também. Legal. Ah, e importante, tá, galera? Isso aqui que eu tô usando agora não é o Cypress ainda. Eu tô usando uma ferramenta para explicar para vocês, para desenhar para vocês aqui um exemplo e para a gente falar sobre Cypress. Legal. Onde eu tava? Beleza, falamos de APIs, falamos de camadas. Samuel, e na web? E num sistema web? A gente tem esse esqueminha aí que tá falando de camadas? A gente tem esse esqueminha de camadas também. Na web, duas camadas muito comuns que a gente tem são as camadas de componentes e a camada de páginas ou interface, né? Normalmente chamado de UI. E com o Cypress, a gente consegue testar essas duas camadas aqui, né? Tanto de forma isolada, aqui na parte de páginas, a gente consegue testar tanto de forma isolada essas páginas, usando recursos de mock, por exemplo, para isolar totalmente o nosso site, por exemplo, das nossas APIs. A gente vai criar um fake ali, a gente vai criar um fake da nossa API enquanto executa os testes, isso que a gente chama de mocks, né? E tem a camada de componentes. O que é uma camada de componente? Vou usar como exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo esses botõezinhos aqui em cima? Ó. Vocês percebem que, esses botões, até aqui embaixo, aqui esse de alinhamento de texto é melhor, até. Vocês percebem que todos eles são iguais? É o mesmo botão. O que muda é o ícone que está dentro e o estado dele. Os botões, quando não estão selecionados, eles são cinza clarinho. Quando está selecionado, fica com um roxinho. E quando passa aqui o mouse por cima, ele fica com um cinza um pouquinho mais escurinho. Mas tudo isso aqui, essa caixinha aqui, com esses comportamentos e com essa lógica, é considerado um componente. E com Cypress, né? E óbvio, tem outras ferramentas para isso também. Mas com Cypress a gente consegue testar nesse nível, né? A gente consegue renderizar, por exemplo, várias combinações, né, de um mesmo componente e rodar ali testes em cima dessas variações. E além disso, a gente consegue rodar os testes acessando uma página, né, como normalmente é feito, acessando uma página e aí rodando os testes em cima de uma página, de uma funcionalidade por inteiro. Legal? Eu só vou colocar esses dois componentes aqui dentro do nosso sistema web aqui. E, bom, com isso a gente conclui a nossa primeira parte, que é a nossa explicação geral aqui sobre Cypress, tá? Sempre que vocês forem pensar ou forem conversar com alguém sobre tecnologias, sobre escolha de ferramentas, sobre se faz sentido ou não, tentem desenhar a estrutura de vocês, né? Pensem aí no trabalho de vocês. Vocês têm alguns sistemas, tem alguns casos, por exemplo, que é assim, ó, em vários sistemas, vários aplicativos, várias APIs, vários bancos de dados. Quando vocês forem pensar em escolha de ferramentas, antes de pensar, olha, eu quero usar o Cypress, olha, eu quero usar o Selenium, quero usar o Playwright, porque agora tem alta, quero usar o Robot. Nem tinha pergunta ali, qual que é melhor, ser Robot ou Cypress? Antes de pensar nesses pontos, tente desenhar aqui sem ferramenta, exclui assim, ó. Exclui a ferramenta e desenha a sua estrutura, tá? E aí depois de desenhar, você já vai ter uma visão do todo, aí você começa a pensar, bom, como que eu vou garantir, por exemplo, que as minhas informações dos bancos de dados estão consistentes aqui com a minha API, né? Agora, como que eu vou garantir que as informações da minha API são ok com o meu aplicativo? Quais camadas da minha API e do meu site eu vou testar e o que eu vou testar? Então, pensar em testes, galera,
Normalmente é muito mais complexo do que pensar tipo, qual ferramenta que é melhor. Né? E eu costumo até brincar que escolher a ferramenta é a parte mais fácil de pensar em uma estratégia de teste. Porque quando a gente pensa em uma estratégia, tem muita coisa que a gente precisa pensar, tem muita coisa que a gente precisa considerar. Né? E a escolha da ferramenta, às vezes, acaba sendo a parte mais fácil de um entendimento de sistema, de uma definição de estratégia e tudo mais. Então, para essa primeira parte, esse era o recado que eu queria deixar aí para vocês. E essa era a explicação que eu queria dar para vocês. Beleza? Antes da gente ir para a próxima parte, tem alguma dúvida? Alguma pergunta por enquanto? Deixa eu ver os comentários de vocês. Perfeito diagrama, Ricardo mandou ali. Grato. O Elita mandou excelente didática. Obrigado, Elita. Alisson mandou, estou aprendendo Cypress, estou amando a ferramenta. Que massa, Alisson. Depois manda aí se você já fez algum curso ali do Agilizei, se já viu algum vídeo. Se não viu, assiste lá e depois manda um feedback. Fabiana mandou, top, muito bom, grande, show de bola. Então, bora para a próxima parte, galera. Que é... Vou criar uma apresentaçãozinha aqui. Vou chamar... É tipo um jogo, tá? Então, agora, mais do que nunca, eu vou precisar de vocês. Que vocês interajam aqui. Já falamos aqui sobre Cypress e sua relação com testes de software. E agora, a gente vai para o jogo dos 7 erros. Como que vai funcionar isso aqui? Como eu falei para vocês, eu separei aqui alguns exemplos bem pequenos de código para vocês começarem a aprender com os erros. Né? Claro, um trocadilho péssimo aqui, né? Mas aprender com os erros que eu coloquei aqui. Não se preocupem, se você nunca viu o código, se nunca viu o Cypress, fica tranquilo, que você vai perceber que mesmo assim você vai conseguir pegar alguns insights aqui do nosso jogo. Como que vai funcionar? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem vai ter um erro. Aí eu vou dar um tempinho. Aí podemos definir aqui alguns segundos para vocês mandarem aí no chat o que vocês acham que está errado. E aí logo em seguida eu vou dizer para vocês o que estava errado e o que pode ser feito para ajustar. Beleza? Estamos combinados? Então, vou começar. Primeiro erro, galera. A gente tem aqui alguns comandos do Cypress, né? A gente tem um sci.get, que é um comando para buscar elementos de uma página web. O first, que é para escolher o primeiro elemento de uma lista de elementos, também é um comando do Cypress. E o should, que é um comando que a gente utiliza para colocar asserções nas nossas páginas. Né? E o should normalmente tem qual a asserção que a gente quer executar e a informação que a gente quer validar. Mas, essa imagem aqui tem um erro. Conseguem perceber qual que é? Ó, o Matheus já mandou um bom palpite ali, hein? Matheus Jesus mandou um bom palpite. Patrícia mandou ali, get, faltou o seletor no get, o Alisson mandou o get. Bora ver se é isso mesmo? Perfeito. Então, aqui, ó, deveria ter um elemento. Aqui não tá a versão corrigida, porque depois a gente vai lá no código e a gente vai passar por esses mesmos erros, só que aí corrigindo. Beleza? Ó, já vi que a galera mandou bem, hein? O Matheus, Patrícia, o Fábio, grande Fábio, o Alisson, a Ana. Show de bola. Bora pro próximo? Segundo erro. Mesmo para quem nunca ouviu falar de Cypress, pode mandar aí, chuta alguma coisa. Chuta algum valor. Pode ser que você acerte, pô. Ó, aqui a gente tem o comando get, novamente. Dessa vez
tem as informações aqui, ó, tem um seletor, e aí a gente está colocando um novo item, né? Uma aplicação pequena de lista de tarefas, e aqui a gente está colocando um comando. Vamos ver. Ó, Ricardo colocou strings, a Harumi colocou aspas do send keys, a Patrícia colocou, acho que o enter. Legal. Ó, aqui, galera, qual que é o erro? Esse comando aqui, o send keys, ele não existe no Cypress. É uma pegadinha de mau gosto, eu sei. Mas esse comando aqui não existe no Cypress. Esse comando aqui, o correto seria type, né, que é o comando utilizado para digitar um texto do Cypress. Então aqui, ó, scget, um elemento. Aqui o correto seria type. E aí aqui o resto está correto, tá? Essa estratégia aqui, esse conceito aqui de colocar crase, cifrão, o valor de uma variável e o enter, tá tudo correto. O que é isso aqui? A crase, cifrão e essas primeiras chaves aqui, a gente chama de template strings. É um conceito do JavaScript de interpolação de strings. Tem um vídeo aqui no canal Agilizei, que é do curso de programação para QAs, onde a gente fala sobre o que é constante, o que é variável, e a gente fala sobre concatenação e interpolação de strings. Então, depois vocês podem dar uma conferida lá também, que vocês vão entender, tipo, em detalhes o que é essa interpolação de strings, tá? E esse segundo aqui é um comando do Cypress para pressionar uma tecla do teclado. Então, digamos que você quisesse pressionar ali o Ctrl, o Alt ou o Enter, por exemplo, você coloca abre chaves, fecha chaves e o Enter no meio. Legal? Deixa eu ver. Sem aspas. A galera foi forte na aspas, hein? Aspas no new to do. Boa. Isso é do Selenium. Pô. Eu coloquei o Selenium já para homenagear o Selenium. A galera que provavelmente conhece Selenium passou batido esse comando aqui, né? Bora pro próximo, galera. Terceiro erro. Esse aqui é um detalhezinho, hein? Ó, o Alisson para escrever é type mesmo. Buguei aqui. Boa, aí, ó, viu? Agora você nunca mais vai deixar passar batido algum comando de digitar no Cypress errado, hein? Isso que é legal. E aí, o terceiro. Esse é um pequeno detalhe, hein? Enquanto vocês pensam, eu vou explicar os comandos. O contains é um comando do Cypress para você encontrar um elemento na tela baseado no texto que ele contém. Tá até bem parecido, né? Contains, buscar um elemento em tela baseado no texto que ele contém. O parent é um comando do Cypress para navegar para o elemento pai. Então a gente vai ter ali dentro da nossa árvore de elementos, a gente vai buscar um elemento e a gente vai navegar para um nível acima. Para isso que a gente usa o comando parent. O find é para buscar um elemento a partir de um contexto. Então a gente vai estar ali, encontrei, digamos, um botão, né, que tem Pay Electric Bill, vou para o elemento Pi, beleza, aí eu vou dar um Find para encontrar um checkbox a partir desse contexto. Eu não quero procurar na página toda, quero procurar a partir deste contexto. E aí eu vou usar um outro comando aqui, que para a galera que já mandou ali, ó, excelente. Ó, o Heitor mandou seletor no contains, Matheus mandou checkbox, método checkbox não existe. Find passando o input dentro dos parâmetros não seria ponto clique. Muito bom, muito bom. Várias sugestões. Ó, o teste mandou seria um clique no último. Bora ver o que é? Esse comando aqui, para a galera que enviou sobre o comando, ele também não existe. O correto é check. Né? No Cypress a gente não tem esse comando checkbox. O comando check é para interagir com elementos do tipo checkbox, mas não existe o comando checkbox. O correto do comando é check. Sobre os outros pontos ali que a gente mandou, aqui o seletor no contains, isso aqui não é um seletor, né? Apesar de estar em inglês aqui, galera,
isso aqui é um texto, tá? Pay electric bill, deve ser pagar a conta de energia elétrica. Parent existe, ok. O find, ele recebe um seletor. Então, aqui a gente está passando um seletor usando a tag, né, que é o input, e os atributos da tag, type e checkbox. Então, isso aqui é uma estratégia de busca com tag e atributos de um elemento. Também está tudo certo, é um seletor CSS. O único que está errado aqui é o comando checkbox. Checkbox não existe. Poderia ser usado aqui um clique? Poderia, mas a gente tem um comando específico para interagir com o checkbox, né? Então, quando a gente tem um comando específico para interagir, faz sentido a gente utilizar o comando que foi feito para esse tipo de interação. Mas o clique muito provavelmente funcionaria também. Bora pro próximo. Esse aqui é um dos mais difíceis, então fiquem bem tranquilos aí em arriscar. A Márcia mandou o checkbox, não vai. Era isso aí mesmo, Márcia. O Alisson tinha mandado ponto clique, não checkbox. Poderia ser também. Então, galera, agora a gente tem uma repetição de dois comandos que a gente já viu, né? O primeiro é o contains, que é um comando para buscar um elemento na página baseado num texto, né? Que esse elemento contém. Isso é muito comum usar para botões, por exemplo. Tipo, eu quero encontrar um botão que esteja escrito comprar. Quero clicar no botão que esteja escrito cadastrar. Aí eu vou usar o contains e vou passar lá o texto que está nesse elemento. Legal? E o should é um comando que a gente usa para asserções. E aqui tem um ponto interessante. Para o should, ele usa uma biblioteca, né? Na verdade, o Cypress, ele usa uma biblioteca de asserções muito popular no universo JavaScript. Essa biblioteca é a biblioteca chamada Shy. O Shy, o que é o Shy, né? É uma biblioteca que tem várias asserções. Várias asserções. Asserções para ver se o elemento está em tela, se ele não está, se um valor é igual ao valor que você quer comparar. Se não é, tem sei lá, uma centena de asserções, tá? Só que tem um ponto importante. O Shy, não tem como tu inventar uma asserção do nada e colocar ali no Shy. Ele tem ali já as asserções pré-definidas no Cypress. E o erro aqui o nosso quarto erro aqui, é justamente que alguns colocaram ali, ó. In the screen não existe, visible ou invisible, not visible, perfeito. Aqui, essa asserção do Shy não existe. Esse not.b, .in, the, .screen, isso aqui não existe, né? Provavelmente aqui a gente usaria aqui alguma asserção como not exist ou is not visible, alguma coisa do tipo. Essa aqui eu inventei na hora ali para colocar, então com certeza não existe. Inclusive eu deixei no teste e não funcionou, então ela não existe mesmo. Bora para o nosso quinto erro. Essa aqui, né, agora para dar uma aliviada, a quarta foi uma das mais difíceis, essa aqui eu considero uma das mais fáceis. O que vocês acham que é esse erro? Tá errado aqui nesse código? Enquanto vocês pensam, aqui a gente tem dois comandos. Um é o before each, que é um conceito, é um conceito e um comando, né? Um comando que aplica o conceito de hooks. O que são hooks em testes, né? Em bibliotecas. É um conceito muito utilizado em várias outras bibliotecas, que é o conceito de ações que você quer executar antes ou depois de todos os testes, ou de alguns, ou de cada teste, né? Em algumas bibliotecas, né, ou em algumas literaturas, a gente tem esse conceito aqui chamado de setup e tear down também, né? Que é tipo preparação e depois tipo descarte do que a gente fez, né? Esse é o conceito de hooks. O before each, a gente tem o before e o before each no Cypress. E aqui no meio, né, a gente tem o comando visit, que é usado para acessar o endereço da web. Então aqui a gente está fazendo um site visit para acessar um site ali de uma aplicação de lista de tarefas. example.cypress.io/todo. Vamos ver. Matheus mandou ali, está visitando a mesma tela 3 vezes, múltiplas repetições de visit, repetição do mesmo link.
Faltando a função de callback. Olha, o Alisson foi longe, né? Assim, function, no caso, repetição no mesmo comando 3 vezes, e a repetição também, repetição da mesma coisa. Repetição de comando a Márcia mandou, bora ver? Então, o erro é mesma ação repetida N vezes. Isso é, inclusive, um test smell, que a gente chama, né? Que é uma má prática de código. E nesse caso aqui, podemos ignorar boas práticas também. Isso aqui está totalmente errado, né? Não tem por que a gente acessar várias vezes o mesmo endereço, porque não tem necessidade nesse caso. Tipo, com um acesso ao site, já resolve meu problema, já posso começar a testar. Sobre o ponto que o Alisson colocou ali, o Cypress, Alisson, ele aceita tanto uma arrow function, que a gente chama aqui, tá? Que é esse modelo aqui, quanto uma function declaration, né? Que é a sintaxe usando function e abre e fecha parênteses e abertura de chaves, tá? Funciona das duas formas. Pode usar tanto function declaration quanto arrow function, que é essa função de flecha, tá? Também tem lá no curso de programação para QAs, inclusive foi a última aula que a gente fez, foi explicando sobre funções, tá? Então, a gente falou sobre listas e sobre funções. Então, depois, se quiserem, podem ir lá no canal de Agilizei que a gente explica qual que é a diferença disso aqui, né? Desses tipos de funções aqui. Beleza, bora pro sexto, que já é o nosso penúltimo. Esse daqui também é bem comum de acontecer, tá? Mas também é um detalhezinho. Aqui são comandos que vocês já conhecem, né? O get para buscar um elemento e o should para fazer uma asserção. O Heitor tinha colocado a mesma coisa ali, before each com um arrow function. Pode usar com um arrow function, Heitor. E a Paty Faciroli colocou repetição de comando, estava correta, Paty. Esse aqui é bem difícil mesmo, que é esse detalhezinho aqui, ó. O vilão do length. Esse aqui, como é um comando que normalmente a gente digita, é comum a gente errar essa digitação aqui, ó. Essa asserção, ela tá dizendo assim, ó, deve ter o tamanho ou o comprimento de. E isso em inglês, né, é essa palavra aqui, tá? Length, só que igual tá aqui no vermelho, ó. Length, TH. O correto é TH e não HT. E eu tô colocando aqui porque já aconteceu com vários alunos, inclusive comigo. Já aconteceu. Às vezes, tô digitando aqui, nossa, como é que é o length? É com HT ou com TH? Aí erra e o teste começa a falhar, você não sabe por quê. Agora você já vai saber por quê. Sempre que você vê aqui o final, pensar em length, lembre-se, é TH no final e não HT. Depois a gente vai corrigir cada teste ali, vocês vão ver isso funcionando na prática. O Matheus Jesus colocou ali have length, não existe no Cypress. Está correto, porque não existe no Cypress, porque está escrito errado, né? Mas se tivesse escrito certo aqui, have length, com TH no final, aí ele existe no Shai e ia funcionar corretamente. Bora para o nosso último. Esse aqui também, novamente, né? Uma bem difícil e uma um pouco mais fácil. O que vocês acham que está errado aqui? A Márcia tinha colocado, acho que é o 1. Nesse caso aqui, Márcia, não é o 1, tá? Porque essa lista eu estou validando que ela deve ter o tamanho de um elemento. O tamanho tem que ser igual a 1. Beleza? Então não era o 1 também. Só para explicar o porquê. Agora voltando para o sétimo erro. O Ricardo falou ali, essa aí confunde mesmo. O ponto e vírgula. A Harumi colocou. Esse aqui é o seguinte, ó. Está sendo lançado um erro até. Faltou uma palavrinha aqui, hein? Está sendo lançado um erro no teste. Esse true error não deveria existir aqui. Em JavaScript, tanto faz se você coloca ponto e vírgula ou não, tá? Ele aceita das duas formas, tá, Harumi?
Você pode colocar ponto e vírgula ou não colocar. Aqui estaria errado por não estar seguindo um padrão, né? Deveria ter ponto e vírgula nas duas ou não ter em nenhuma. Mas o ponto-chave aqui é ter um erro sendo lançado no meio do teste. Isso aqui, se você fizer isso no seu teste vai falhar. Só que não por um motivo do teste mesmo, vai estar falhando porque você está forçando um erro aqui no seu teste, através do through error. O Alisson colocou ali no contains, aqui o contains está tudo certo, tá? Tá buscando um elemento que tenha o texto clear completed e tá efetuando um clique. Legal? Bom, deu para ver bastante coisa aí, hein, galera? Assim a gente fecha a nossa segunda parte. Agora a gente vai para nossa terceira, que é uma das que eu mais gosto, que é Show Me the Code, que eu vou mostrar para vocês aqui, e agora a gente vai pegar um código delicinha, um código todo errado. A gente vai corrigir boa parte desses erros que a gente já aprendeu aqui, o do porquê que estava falhando. E a gente vai corrigir esses erros enquanto vê o Cypress executando os nossos testes. Bora nessa? Deixa eu fechar aqui. E depois vai ter aí o QR Code para vocês acompanharem lá onde dizer. Legal. Então, aqui é o meu código. Deixa eu colocar um pouquinho de zoom aqui para vocês. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, a gente vai aprender algumas coisinhas. Primeiro, se você nunca viu um editor de texto, para que serve um editor de texto? Para você interagir com o código, tá? Aqui eu estou utilizando um editor chamado Visual Studio Code, mas você pode utilizar o editor de sua preferência. Aqui eu estou usando um terminal, e esse terminal é o que a gente utiliza para passar comandos aqui para o nosso sistema, tá? Normalmente a gente utiliza o terminal para abrir o Cypress, para instalar a dependência do Cypress no projeto e tudo mais. Aqui, como eu já deixei preparado o projeto, e eu preferi não mostrar instalação, tipo essas coisas tudo do zero do Cypress, porque tem algumas dezenas já de vídeos, tanto no canal Agilizei, quanto em vários outros canais, né, falando sobre como instalar o Cypress, né? Então, preferi vir para um ponto um pouco diferente do que vocês podem encontrar depois que sair daqui, para trazer algo um pouquinho mais inédito para vocês. Ó, o Léo colocou assim, ó, coloca escuro para facilitar a visualização. Beleza. Color default. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o Omni, tema Omni, que é o que eu tava antes aqui, ó, Omni. Melhorou? Visualização aí para vocês, galera? Manda aí no chat, por favor. Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou abrir o Cypress usando o comando npx cypress open. Legal, tamo junto, Léo. E valeu pela Andressa pelo feedback. Bom, eu vou abrir aqui o Cypress usando o comando npx cypress open. Samuel, da onde que saiu esse npx? Você não quis digitar npm e digitou errado? Não. Esse npx aqui, galera, npx, ele significa Node Package Executor. E o npm, que vocês normalmente conhecem, é o Node Package Manager, gerenciador de pacotes Node e executor, não sei se essa é a melhor tradução, mas executor de pacotes Node. Como eu já tenho o Cypress instalado aqui, eu quero executar o pacote Cypress, né? Dentro do pacote Cypress eu quero executar o comando open. Beleza? Deu para sacar? Já abri o Cypress aqui. Deixa eu colocar aqui para cima para vocês. Aqui eu já estou com a versão do Cypress 10, tá? Ricardo comentou, é possível disponibilizar esse projeto? Posso disponibilizar, mas eu vou disponibilizar ele com os erros. Aí vocês vão ter que corrigir. Beleza? Aqui, ó, ele já está inicializado, Start End-to-End Testing em Chrome. Se ele está abrindo, Cypress. Com certeza, para eu estar compartilhando tela, ele vai demorar um pouquinho mais. Mas já abriu aqui. Ó, então vamos ver se aquele monte de bug que a gente tinha no código realmente vai refletir em bugs aqui na execução do teste. Ó, eu vou clicar aqui para executar.
Aqui a nossa aplicação é bem simples mesmo, ó. Inclusive, é a aplicação usada em um dos arquivos de exemplo ali do Cypress. Então, quando você instalar o Cypress, você já vai ver essa aplicaçãozinha aqui, que é uma aplicação de lista de tarefas, então nem vou entrar em muitos detalhes dela. Aí, olha só o tanto de erro que está acontecendo aqui. Meu Deus. Agora a gente vai começar a corrigir esse teste, ou pelo menos tentar corrigir, né? Vamos começar um por um, e aí a gente vai... Eu até vou aumentar minha tela aqui. Vocês podem ir me dizendo aí se está muito pequeno também. Eu vou tentar dar um zoom aqui para melhorar a visualização, porque eu sei que a letra fica bem miúda. Ó, primeiro a gente tem aqui um erro não explícito, né? O visit ele vai funcionar. Se eu colocar 25 sai visit aqui, ele vai funcionar. Não tem um erro explícito aqui para mim. Então isso aqui depende um pouco de você literalmente olhar, revisar o código e ver, olha, isso aqui tá errado. Então a gente já vai lá no código e vai corrigir isso. Ó, vou apagar aqui. Sai visit. Legal. Aqui no próximo teste, a gente tem um erro que é o seguinte, ó. Assertion error. Tentou encontrar um elemento, mas não encontrou. Por quê? Porque eu não passei seletor nenhum. Então eu não vai encontrar nada mesmo, né? Faz sentido. O seletor que estava aqui, eu imagino que seja dessa lista aqui. Então eu vou pegar esse ponto to-do, lista LI, pego o primeiro, deve ter o texto Pay Electric Bill. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Pay Electric Bill. Tá, então eu imagino que seja isso mesmo. Então, esse já vai ser um outro erro que a gente vai corrigir. Bora ver o terceiro. E olha, como é um before each, lembra que eu comentei com vocês do Hook? Hook, não é o Hulk lá da Marvel, tá? É Hook, R-O-O-K, tá? Hook. Esse Hook aqui é o before each, ele executa antes de cada teste, tá? Então, lembra que estava duplicado? Então, ó, toda vez, antes de cada teste, ele executa ali um visit na nossa página, que é o to-do. E como estava triplicado lá, ele estava fazendo estava triplicando a execução desse comando antes de cada teste. Então, era pior ainda, né? Por isso que é importante a gente sempre revisar. Bom, o nosso segundo erro aqui foi um type error, né? Scigget, send keys is not a function. Esse erro aqui é até mais claro pra gente, porque ele diz assim, ó, send keys não é uma função. Aí você pensa, bom, não é uma função? Ah, é mesmo. Send keys era do Selenium, é do outro projeto que eu tava mexendo, não era esse aqui. No Cypress, o send keys não existe. Então eu vou corrigir. Aí você vem aqui, ó, e troca por type. E se você colocar aqui o mouse em cima, ó, ele vai ter a explicação. Digita em um elemento DOM. Type into a DOM element. Bom, já corrigimos 3. Vou deixar... Qual que é o próximo erro aqui? Not being the screen. Esse aqui eu vou deixar. Vou salvar, ele já vai executar os testes automaticamente, né? Vamos ver se funcionou o que a gente fez. Aí, ó. Os primeiros... Olha só que massa aqui, ó. Eu quero que vocês vejam, hein? Tá, vocês estão vendo que executou várias vezes, né? Not being screen, várias vezes, né? Vocês já vão entender o porquê. Mas o mais importante é que os nossos primeiros testes a gente já conseguiu corrigir. Aqui no Before It só tem um visit agora. Já conseguiu aqui pegar o texto. Na verdade era do primeiro. Cadê? Primeiro. Pay Electric Bill. E o último que a gente corrigiu. Até esqueci. Rapaz, até esqueci o que eu corrigi. Ah, do send keys. A gente trocou pelo type, então já não falhou também. Agora, a gente vai para o próximo erro, que não é o not be in the screen, é o checkbox. Aí isso aqui vocês já podem usar que vocês acabaram de aprender, né? Ó, is not a function, já liga o alerta aí, tipo, opa, será que eu não estou esquecendo de alguma coisa? Ah, digitei errado, né? Não é checkbox, é check. Você vai vir aqui, checkbox, deixa eu pesquisar aqui, checkbox, ok. Checkbox você vai trocar por check. É a mesma coisa. Ó. Se passar em cima, vai ter a documentação. Checkbox. Esse elemento deve ser um input do tipo checkbox ou radio, para você poder usar
esse comando aqui. Legal. Então, isso aqui já vai estar corrigido também. O próximo erro vai ser esse aqui, ó. Not being the screen. Olha só que louco isso aqui. Vocês estão vendo que o should executou várias vezes? Tipo, quase que enlouquecidamente. Por que isso aqui acontece? Porque o should, ele tem uma lógica de ficar fazendo retentativas daquela asserção ali durante um período de tempo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar, vai pegar ali o contains pay electric bill, que nesse caso aqui, esse teste aqui está fazendo. Deixa eu pegar. Can filter uncompleted tests. Tá. Nesse caso aqui, ele vai pegar o pay electric bill e aí ele vai ver. Not being the screen. Falhou. Vai executar de novo. Not being the screen. Falhou. Vai executar de novo. E ele vai ficar durante um tempo fazendo retentativas desse comando should até esgotar ali um período de tempo. Se eu não me engano, é por 5 segundos. Tá? E aí, depois que esgotar, ele vai parar e vai jogar um erro de asserção. Esperava encontrar o conteúdo, pay electric bill, but never did. Beleza, vamos colocar aqui a correção. Nesse caso aqui, deixa eu olhar aqui em Filter for Uncompleted Tests. Eu acho, deixa eu usar uma funcionalidade aqui. Cypress, que é de viagem no tempo, olha só. Eu tenho aqui um get. Na verdade, tá aqui o contains active, clique. Depois eu filtro. É que para você está bem pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui. Quando eu faço um filtro aqui no get active, o pay electric bill some da tela. Conseguem perceber? Então, imagino que a seção correta aqui seria não existir, not exist. Salvar e bora conferir. Filter. Aí, beleza. Daquela parte passou. Ó, aqui em Filter for Uncompleted Tests. Aqui, ó, not to exist in the DOM. Perfeito. Show de bola. Funcionou. Agora, bora para os nossos últimos erros, né? O primeiro é o should have length. Aqui vocês já conseguem ver, né? Tá um HT ali. Ó, the chainer. Ele chama o que a gente passa dentro do should de chainer. Aí ele dizendo, ó, the length não foi encontrado. Pode não existir. Então a gente vai vir aqui em length. Tá errado. Até aqui em cima, ó, a gente tem a mesma asserção escrita certa. Então aqui é só inverter TH. E o último é o through error, né? Que eu tô lançando um erro, tanto que aqui ele só mostra, ó, error. Porque eu lancei um error, nem detalhei. Então, nesse caso aqui, vai lançar um erro, vai falhar o teste. E como foi um erro lançado de forma proposital, ó, through error, ele vai falhar o teste. E no Visual Studio Code, né? Esse recurso aqui é interessante. Isso aqui dificilmente aconteceria, porque aqui você já tem uma notificação, ó, que é a seguinte, ó, unreachable code detected. O que ele está dizendo? É um código que nunca vai ser atingido. Esse código aqui nunca vai ser executado. Ó, foi detectado um código que nunca vai ser alcançado. Unreachable code detected. Então a gente vai vir aqui e vai apagar esse through error. Agora vamos ver se a nossa suíte de teste vai rodar bonitona e todos os testes vão passar. Tá aí. Felizmente funcionou. Todos os testes corrigidos. E com isso a gente termina a nossa terceira parte de hoje, né? Então a gente começou. Vamos recapitular brevemente aqui para quem chegou, talvez um pouquinho depois. A gente primeiro viu o contexto de uso do Cypress, né? Aqui fizemos um desenho aqui para ilustrar o contexto aqui de um sistema de agendamento de pedidos, assim, bem simples mesmo.
pensando nas camadas, nas aplicações, né? Bancos de dados, sistemas terceiros, como é feita a comunicação, né? Feito por uma API, as camadas de uma API, os clients, né? Que são o que vão consumir a nossa aplicação e é o que o usuário vai usar, que pode ser um aplicativo ou pode ser um sistema web. Falamos sobre componentes de um sistema web, que pode ser tanto a parte de componentes quanto as nossas páginas. E refletimos aqui, né? O contexto de uso do Cypress dentro desse pequeno contexto de sistema, mesmo um sistema bem fictício aqui, bem simples. Aí depois, a gente veio para cá para o nosso jogo de 7 erros. Né? A gente meio que revisou código sem executar código, sem ver erros. Né? A gente só viu um código sem ver qual o problema que esse código errado causava. E a gente foi entendendo o que precisava ser corrigido. Esse foi a segunda parte. A terceira parte, aí, foi hands-on. Foi vir aqui para o código, executar os nossos testes, ver eles falhando por causa dos erros que a gente tinha em código e corrigir, para ver se um código corrigido ele já ia funcionar corretinho. E funcionou. Então, para a nossa última parte aqui, deixa eu apresentar novamente. Eu deixo aberto aí, então, para perguntas de vocês, galera. Deu quase uma hora, mas eu acho que foi bem bacana. Deu para aprender bastante coisa. E se você quer depois continuar o aprendizado, uma sugestão que eu dou é você assistir. A gente tem 2 cursos gratuitos lá no canal Agilizei, tá? A gente tem o Cypress do Zero ao Report, onde você aprende literalmente do zero sobre Cypress, até a criação de um relatório usando o Whaler Reports. Então, você passa por questões como interação com código-fonte, passa por questões como padrões de projeto, passa por questões como interação com APIs. É bem legal, é um curso gratuito que tem lá no canal. E o segundo curso gratuito é o curso de Cypress na prática. Nesse, a gente testa um pequeno sistema lá de gestão de contas de um dev, né? Então lá você coloca lá os seus ganhos, perdas, tipo, e a gente testa essa aplicação ali durante um curso, são aulas mais curtas, você consegue matar aí em um final de semana, é bem rapidão mesmo. E se você não sabe nada de programação, tem também um curso lá no canal Agilizei, que é a programação para QAs. Então você pode ir lá, aprender programação, botar em prática, não precisa de setup, a gente usa ferramentas na web também para digitar os nossos códigos e executar, então não tem desculpa. Se a sua máquina é ruim, se você está com pouco tempo, se você nunca aprendeu programação, se você tem trauma, não tem desculpa. Tudo isso a gente pensou na hora de criar o curso, então é só entrar lá no canal Agilizei e fazer o curso.